guys! Tudo bem com vocês? O meu nome é Flávia França e eu vim aqui com o meu primeiro vídeo para contar para vocês um pouquinho de como é viver nos Estados Unidos. Então eu peço licença para entrar na sua casa hoje, trazendo um vídeo onde eu vou contar a história de como foi chegar até aqui. Antes de mais nada, eu queria pedir então para que vocês dessem a força para uma iniciante no canal do YouTube, que vocês dessem o seu like e se inscrevessem no canal. Tá bom? Para que eu possa cada vez mais me aprimorar e trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Algumas pessoas já me conhecem no Instagram. Eu posto um pouquinho do meu dia a dia lá nos Estados Unidos e eu recebo muitas perguntas. São muitas perguntas. Mas a que mais vem para mim é: como você chegou até aí? Como que foi? Como que foi o processo? É fácil? É difícil? Todo mundo consegue? Então eu resolvi gravar esse meu primeiro vídeo contando um pouquinho da minha história, de como foi chegar até aqui. Bom, o meu marido sempre teve um sonho de morar nos Estados Unidos, né? E a gente vinha conversando há alguns anos sobre essa questão. Mas aí tinha o Caio pequeno e aí a gente foi protelando, a gente foi aprimorando, né? A gente foi amadurecendo a ideia. Então até que nós resolvemos contratar uma assessoria e entramos com o pedido, com a entrada, né, dos papéis para que nós viéssemos para os Estados Unidos com o visto, o tão sonhado visto, né? Então, a gente deu início, né, na papelada, nós contratamos essa assessoria, demos início na papelada, mas aí veio a pandemia. Assim, foi um dia que nós demos entrada no visto, então aí veio a pandemia. Nós demos entrada na nossa papelada do visto e na semana seguinte estourou a pandemia no mundo inteiro. Bom, aí a gente pensou, caramba, a gente demorou tanto para decidir e agora vem a pandemia, o que nós vamos fazer? Gente, por incrível que pareça, os 2 anos que nós tivemos que esperar, os 2 anos da pandemia, foram os 2 anos mais essenciais da nossa vida. Foram fundamentais para que a gente pudesse aprimorar a nossa ideia, para que a gente pudesse se preparar financeiramente para chegar até aqui, para que nós pudéssemos amadurecer enquanto família. Será que é mesmo isso que a gente quer? Será que a gente vai ser feliz lá? Será que nós vamos encontrar aquilo que a gente está buscando? As perguntas eram gigantes, eram imensas, sem contar que nós não contamos para ninguém. Então ninguém sabia, gente, ninguém sabia, nem família, nem amigos, ninguém. Nem meu filho mais velho, né, sabia dessa minha intenção. Então era uma conversa que nós tínhamos em casa, sempre nós 3, eu, meu marido e meu filho mais novo, o Caio. E aí tinha toda aquela expectativa, a gente não podia conversar com ninguém, então a gente passou a assistir vídeos, a gente passou a se inteirar mais do assunto, né? Porque nós queríamos chegar aqui sabendo um pouquinho do que a gente ia encontrar, né? Bom, então de fato esses 2 anos foram essenciais para a nossa vida. Bom, passaram os 2 anos, o consulado reabriu e aí nossa entrevista de fato foi agendada, porque funciona assim. O primeiro passo, todo mundo sabe, é tirar o passaporte, né? Isso você pode fazer na Polícia Federal da sua cidade ou do seu estado. E aí, depois que vem o passaporte para você, você precisa agendar, né? Depois que você paga essa taxa consular, você tem que agendar a sua entrevista. Existe uma taxa consular, se eu não me engano, são $160 por pessoa. E aí, depois que você paga essa taxa do consulado, você faz o agendamento da sua entrevista, para que você vá até lá e, de fato, você consiga tirar o seu visto para entrar no país ou não. Então, nós fizemos dessa forma, nossa entrevista foi agendada através da assessoria, e aí nós fomos para a tão temida entrevista. Gente, é muito difícil porque você se prepara para um momento, você investe naquilo, né? Você tem investimento emocional, você tem investimento financeiro. Não é uma decisão da noite para o dia, né? Você precisa se abdicar de muitas coisas no Brasil. A gente vinha nesses 2 anos economizando bastante dinheiro para que a gente pudesse se preparar para esse momento, né? De chegar nos Estados Unidos. Então, foram momentos de muita ansiedade, momentos de muita conversa, mas foi o momento mais importante da nossa vida, que a gente teve a certeza de que a gente queria realmente chegar aqui. Bom, então, chegada a entrevista, nós fomos pro consulado lá em São Paulo, e aí nós fomos eu, Matheus e Caio, né, porque era a entrevista familiar, nós fomos para a entrevista. É uma sensação indescritível. Quem passa pelo consulado sabe o quanto é difícil estar lá. Você tem medo até de como você deve se comportar no consulado, né? Então a gente foi muito bem vestido, nós fomos muito bem orientados, tá? Pela assessoria. Então nós chegamos lá,
demonstrando plenitude, calma, mas por dentro a gente estava com um turbilhão de sensações e emoções, né? Com medo de que a gente tivesse o nosso visto negado, mas a gente tinha uma certeza. Nós tínhamos entregue toda a nossa vontade, todos os nossos desejos nas mãos de Deus, e a gente disse para que Ele fizesse a vontade dele, porque a gente sabia que era o melhor a ser feito. Então, independente da resposta que a gente ia ter naquele dia, a gente sabia que estava em boas mãos, que eram nas mãos de Deus. Então, nós chegamos lá e era uma agente consular muito simpática. Ela me chamou primeiro, fomos nós três até próximo do guichê, mas ela me perguntou primeiro qual era a minha idade, o que eu fazia no Brasil, quanto tempo que eu estava trabalhando no Brasil e quais eram as minhas intenções de ir para fora do país. Eu respondi tudo muito de uma maneira clara, de uma maneira direta, né? Sem enrolar muito. Respondi tudo que era verdade, e aí na sequência ela perguntou para o Matheus também qual era o trabalho dele, qual era o salário dele, e por que ele queria ir para os Estados Unidos, por que ele queria viajar. E aí também as respostas dele foram as mesmas que as minhas. A gente disse que a gente queria vir para cá a turismo, e como a gente já trabalhava há alguns anos numa mesma empresa, então a gente tinha uma certa estabilidade, né? A gente tinha como comprovar uma certa estabilidade aqui no Brasil. E aí, por fim, ela não chamou o Caio para conversar, mas ela brincou um pouquinho com ele. Ela disse assim: e você? Você trabalha? E aí eu respondi, ele ficou meio assim, né? Não sabia o que responder. E aí eu disse para ele: esse não trabalha, mas dá muito trabalho. E aí ela começou a rir, né? E aí foi um momento de descontração. Sem contar que antes, deixa eu só voltar no ponto importante. Quando nós chegamos no guichê, ela pegou os nossos passaportes, mexeu, olhou, digitou no computador e não falava nada com a gente. Aí aquele momento de apreensão, né? E aí ela entregou os nossos passaportes e disse assim: vocês vão pro outro guichê agora, lá pro guichê 1. E não falou nada, não explicou. Falei, lascou-se, né? Aí chegou no guichê 1, na verdade era um probleminha só na etiqueta que não estava passando no código de barras do sistema deles. E aí nós voltamos pro guichê dela, e aí já foi um momento mais tranquilo, que eu falei, bom, eu tô entendendo que tá dando tudo certo. E assim foi, nós tivemos esse momento de descontração com o Caio, e por fim ela ficou algum tempo ali digitando no computador. Todo mundo sabe que esse é um momento que parece que dura anos, né? Ela digitou algumas coisas no computador, e aí ela me entregou um papel e disse: visto aprovado, tá tudo certo, boa viagem. Gente, a vontade que eu tinha era de gritar, de sair pulando feito uma doida. E eu, fingindo plenitude, falei para o Matheus: vamos sair daqui o quanto antes, porque eu tô com vontade de chorar e de gritar. E aí nós saímos calmamente. Quando chegou lá fora no consulado, a gente comemorou muito, a gente gritou, a gente estava muito feliz, eufórico. E aí nós fomos no guarda-volumes que tem ali perto, né, que a gente tem que guardar a bolsa, não pode entrar com nada no consulado. E depois eu vou fazer um vídeo contando como é o consulado, tudo certinho. Esse primeiro vídeo, na verdade, é contar um pouquinho da nossa trajetória até aqui, tá? E aí nós chegamos lá no guarda-volumes e a moça falou: e aí, deu certo? Nós, sim, deu tudo certo, foi aprovado. Ela falou: olha, então vocês são abençoados, porque hoje é um dia que todo mundo que guardou pertences aqui no meu guarda-volume foram reprovados. Eu vi muitas reprovações hoje. E aí nós vimos também lá muitas reprovações, muitas pessoas saindo, porque a gente tem como notar, né? Você tá um pouco distante do guichê, mas você vê as pessoas saindo cabisbaixas, as pessoas saindo tristes. Tinha uma família na nossa frente que foi recusado e ela questionava muito: mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí a gente ficou apreensivo, mas assim, é aquilo que eu falei no início do vídeo. Quando a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele faz o que tem que ser feito. E era para ser, né? Era para nós virmos para cá. Bom, então resolvemos contar para nossa família. Essa foi a parte mais difícil, gente. Como é difícil contar para a família que você vai vir embora para os Estados Unidos, né? Existe aquele medo, né? De você nunca mais ver seus pais. Eu, por exemplo, tenho meus pais vivos, graças a Deus. O Matheus não, meu marido, os pais dele são falecidos. Mas eu tenho um filho mais velho que está no Brasil. Eu tenho meus irmãos, enfim. O Matheus também tem a família dele, né? E foi muito difícil, né? E eu lembro que eu não conseguia contar para meu pai e para minha mãe que a gente ia vir para cá. Quem contou foi o Matheus. E foi aquele choque, porque ninguém sabia. Mas como assim, da noite pro dia? Não, não era da noite pro dia. Nós estávamos há mais de 2 anos trabalhando nisso, mas nós não podíamos falar.
porque existia toda a questão da gente, de ser uma coisa nossa, que se não desse certo, ninguém ficava sabendo, né? Então a gente queria guardar pra gente, era uma coisa que, não tem aquele ditado, quanto menos você fala, mais tem a chance de dar certo, é alguma coisa assim, tá, gente? E aí a gente trabalhou dessa forma, a gente não contou pra ninguém, só contou quando deu certo. Enfim, nós tivemos o visto aprovado em dezembro e nós viemos pra cá em março. Em março nós estamos aqui, foi só o tempo da gente, de eu esvaziar meu apartamento no Brasil, arrumar o apartamento, colocar para alugar. Fiquei uns 40 dias morando na casa dos meus pais, para que eu pudesse ajeitar tudo e para que eu pudesse ficar mais perto deles também. E aí nós chegamos aqui, nós viemos, foi uma viagem bem cansativa, mas esse vai ser um próximo vídeo que eu vou contar para vocês como foi. Eu só queria finalizar dizendo, imigrar não é fácil, são muitas renúncias, você deixa muitas coisas para trás, você tem uma vida que fica com você, sua lá no Brasil. Mas aqui é um recomeço, gente. Aqui é um país de oportunidades. Aqui é para quem busca dar qualidade de vida para o filho, que é o que nós estamos fazendo, porque aqui o que eu penso, e o Matheus também, hoje nós estamos apenas plantando. Quem vai colher tudo isso aqui vai ser meu filho mais novo. Então eu costumo dizer que nesse momento que a gente vive aqui nos Estados Unidos é um momento de plantar a sementinha para que no futuro quem possa colher tudo isso, possa colher os frutos, sejam os meus filhos, né? Então eu acho que é um ato de muita coragem mesmo, não é fácil. Existem dias em que eu choro de saudade da minha família, existem dias que eu tô muito bem, existem dias que eu não tô bem, mas é um país de oportunidades, né? Aqui coisas que você consegue conquistar, no Brasil às vezes leva-se anos para você conseguir, ou até mesmo você não consegue, né? Uma coisa que é muito importante dizer aqui, o que tem na casa do rico nos Estados Unidos tem na minha casa de pobre, que é aqui nos Estados Unidos. O que tem na minha geladeira tem na geladeira do rico. O carro que o rico dirige, o pobre também dirige. Aqui é igualdade para todo mundo. Então isso é o diferencial dos Estados Unidos, tá? Mas eu também quero fazer um outro vídeo depois falando para vocês sobre isso. Esse era um vídeo só de apresentação, contando o porquê, né? Como eu cheguei até aqui, na verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo muito amador, é o meu primeiro vídeo, então eu peço desculpas por ele ser um vídeo cheio de erros, um vídeo em que eu fui muito extensa. Eu não sei se eu falei bacana, se eu não falei, mas assim, o que eu quero com isso é dizer que eu criei o meu canal. Então eu vou estudar bastante para que eu possa aprimorar as minhas falas, para que eu possa aprimorar os meus vídeos e trazer um conteúdo de qualidade para vocês e principalmente um conteúdo verdadeiro. Gente, eu assisti muitos vídeos mentirosos antes de chegar até aqui. Mentirosos. As pessoas fantasiam muito sobre o que é morar nos Estados Unidos. E aqui eu vou contar para vocês a verdade, tá? Eu vou contar a minha experiência, meu dia a dia, minha vivência. E eu espero que chegue até vocês de uma maneira muito prazerosa, de uma maneira muito verdadeira. Eu conto com vocês. Mais uma vez eu finalizo esse vídeo pedindo o seu like e pedindo para que você se inscreva no seu canal. Não custa nada ajudar uma pessoa que está começando, né? Existem muitos influenciadores digitais muito bacanas, dos quais eu tenho me inspirado neles, tenho usado como referência. Então acho que não custa nada ajudar uma pessoa que está começando agora. Tô pequenininha, mas eu espero que eu possa voar, decolar e que eu possa ser reconhecida por trazer conteúdos de qualidade para vocês, tá bom? Beijo grande em todo mundo, família, amigos. Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe todos vocês.